Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos a mais um vídeo. E aí vamos agora trabalhar um pouquinho a ideia da história do Brasil. Colônia, certo? Início da colonização. Já discutimos aqui anteriormente no canal o período pré-colonial. Já discutimos no canal a administração colonial. E a ideia agora é a gente começar a discutir o nosso primeiro grande ciclo econômico brasileiro, que é o ciclo do açúcar. Beleza? Então olha só, vamos começar essa discussão trazendo para cá algumas questões muito importantes, tá? Primeiro, vamos lembrar que dentro daquela lógica mercantil, certo? Dentro desse sistema colonial que está sendo criado, está sendo feito nesse período da história, nesse iniciozinho ali da Idade Moderna, o Brasil se configura, assim como a América Espanhola, no que a gente vai chamar de colônia de exploração, certo? E aí, a colônia de exploração, ela tem basicamente algumas características básicas. Quais são elas? Nós somos basicamente uma plantation escravista, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos basicamente latifúndios, certo? Esses latifúndios se definem numa economia baseada em uma monocultura voltada para o mercado externo. Vamos tomar cuidado só com um detalhe, tá? Quando a gente fala em monocultura, eu não quero falar exclusivamente que eu estou produzindo um único produto nessa colônia. Estou dizendo você tem um produto e este produto é aquele que vai comandar a economia colonial, beleza? E que vai ser aquele produto investido e vendido nesse mercado externo, tudo bem? E aí, nesse caso, nesse primeiro momento, estamos falando do açúcar. E aí, por que o açúcar? Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Primeiro, Portugal vinha num processo de declínio com o comércio das Índias. Quem viu o vídeo lá de período pré-colonial, viu que um dos elementos que levaram à mudança de Portugal de um período pré-colonial para o início da colonização brasileira foi exatamente esse declínio do comércio com as Índias. Ao mesmo tempo, Portugal já tinha a experiência de produzir açúcar nas ilhas do Atlântico, Madeira e Açores, tá? Uma das ilhas dominadas por Portugal no início de um processo de expansão marítima. Um terceiro modelo importante, tá? Um terceiro elemento importante disso é a ideia do Brasil e principalmente o Nordeste brasileiro ter um solo de massapê e um clima extremamente favorável à plantação de cana-de-açúcar, que não existia no Brasil, na verdade, que vai ser trazida pelos portugueses. E talvez o grande fator é o alto valor de mercado que esse açúcar derivado da cana vai encontrar na Europa, certo? Porque diferente de um antecessor, de um açúcar de beterraba, o da cana pelo menos adoça. Tudo bem? E aí quando você junta esses elementos, eu encontro um terreno fértil para a gente começar a nossa grande economia, o nosso grande ciclo açucareiro no Brasil. Bem, uma observação, tá? Um detalhe que é importante para a gente, para fazer um certo sentido, quando o seu professor de história falar para você que por volta ali da segunda década de 1600, a Holanda vai invadir o Brasil. E aí, de repente, você vai se perguntar nesse momento, mas espera aí, por que a Holanda invade o Brasil? Por que a Holanda vai invadir o Nordeste açucareiro? E se você já ouviu falar alguma vez na vida, por que quando a Holanda vai ser expulsa daqui, isso vai gerar uma crise no nosso ciclo do açúcar? Simples. Porque a Holanda já participava do ciclo açucareiro desde o início. Existia um acordo entre Portugal e Holanda, no qual a Holanda tinha o direito do transporte e refino do açúcar. A Holanda investia economias na plantação de açúcar e tinha o direito de refino e transporte. Então guarda essa informação, certo? Desde que você tenha a produção açucareira no Brasil, a Holanda está presente. Então falamos basicamente que temos um latifúndio, monocultor, voltado para o mercado externo. Lembra, uma vez que eu sou uma colônia, certo? De exploração, eu tenho dentro essa relação entre colônia, e aí lembra, quem é a colônia é o país dominado, basicamente África, América e Ásia,
quem é a metrópole é o país dominante, no caso, europeu. Lembra que nesta relação entre metrópole e colônia existe uma coisa chamada de pacto colonial, ou monopólio colonial, ou exclusivo colonial, certo? Pode aparecer dessas três formas, que basicamente determinava o seguinte: a colônia só pode vender os seus produtos para a metrópole, e que geralmente produtos são esses, gênero agrícolas ou quando você encontrar os metais preciosos. Em contrapartida, esta mesma colônia só pode comprar os seus produtos da metrópole. E aí você entende, por exemplo, no caso brasileiro, por que as nossas duas primeiras capitais, Salvador nesse momento e Rio de Janeiro posteriormente, quando chegarmos à ideia da mineração, são capitais litorâneas. Porque toda a nossa relação comercial se baseia aonde? Se baseia no litoral, se baseia voltado para o Atlântico, voltado para a metrópole. Tudo bem? Bem, e dentro dessa lógica, qual é a mão de obra? Porque eu falei para vocês que eu tenho uma plantation, que é um latifúndio, monocultura, com mercado externo e escravista. Tá? Bem, quando você começa a colonização brasileira, tá? Ali no iníciozinho, 1500, 1501, ou ali 1530, 1540, quando eu estou começando a montar os meus engenhos de açúcar, a minha mão de obra utilizada ainda é a indígena. Tudo bem? Então assim, eu começo com um processo, depois daquele nosso primeiro encontro, portugueses e índios, onde eu começo a introduzir a escravização indígena no Brasil. Isso vai durar mais ou menos até 1560, tá? Mais ou menos. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, eu vou ter um grande surto de varíola, por exemplo, ou de uma grande mortandade desses indígenas por falta de anticorpos em relação ao que é, na verdade, uma grande guerra biológica, esse encontro entre europeus e ameríndios, tá? Então eu vou ter um certo decréscimo indígena por escravização, por perda, por morte, por captura ou por doenças. Um segundo elemento interessante para alguns é a ideia da questão da fuga, certo? Que os indígenas, por conhecerem muito melhor o território, fogem com muito mais facilidade. Só guarda essa informação porque, na verdade, a gente vai discutir que todos fogem, certo? Todos aqueles que não aceitam o sistema de ser escravos vão fugir. Índios fugirão e africanos, posteriormente, vão fugir também. Um terceiro elemento, e aí esse elemento talvez seja o mais forte para a gente, é a ideia de uma pressão da própria Igreja Católica, nesse caso na figura dos jesuítas, que vieram à colônia teoricamente para consolidar o cristianismo, de que você não poderia escravizar os índios, porque esses índios tinham alma. E aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte: a língua tupi-guarani, que na verdade é o grande encontro dos portugueses, não tinha três letras, o F, o L e o R. E aí, sendo assim, os cronistas afirmavam que os povos tupis não tinham fé, não tinham lei e não tinham rei. E por isso, na verdade, eram almas que deveriam ser salvas, que deveriam ser educadas dentro do princípio católico cristão. Onde é que isso fica muito claro pra gente, tá? E eu vou dar para vocês dois elementos importantes que podem aparecer em prova e para vocês não se confundirem. O primeiro, eu vou criar nesta fase da história um conceito conhecido como guerra justa. Tudo bem? Então olha só, se você pegar uma prova de história e na sua prova de história aparecer o termo guerra justa, o que é uma guerra justa? Guerra justa é exatamente a autorização que eu vou ter para escravizar os índios, aprisioná-los e torná-los escravos, caso estes não aceitem a catequese. Ou seja, o índio que não aceita ser cristianizado, o índio que não aceita ser catequizado, ele pode, via escravidão, sofrer esse processo. Então, se você olhar na prova, o termo de guerra justa é exatamente isso. Guerra justa é a possibilidade de escravização de índios. Isso eu estou falando num processo lá no século XVI, XVII, quando você oficialmente proibiram a escravização dos índios, tá? Quando for uma lei de fato. Outro termo interessante que você pode ver numa prova é o nome de negrotização.
da terra. Por quê? A gente tende a, por uma questão cultural nossa, de alguma forma, a assemelhar logo a função da palavra negro ao escravo africano. Sim, porém, nesse conceito, nesse momento, o termo negro, ele significa escravo. Então, quando você pegar uma prova de história, um texto de história, um livro de história, e você olhar o termo negro da terra, eu estou falando dos escravos índios, tudo bem? Vão ser muito utilizados quando a gente falar lá no próximo vídeo de um tal de movimento bandeirante. Mas isso fica para depois. Então vamos lá. Eu tenho no primeiro momento essa escravização indígena, certo? Que, por essas questões que eu já disse, vai ser gradativamente substituída pelo grande tráfico negreiro, certo? Pelo grande afluxo de escravos africanos. E aí lembra, Portugal já tem colônias na África, já tem dominações africanas ao longo da expansão marítima, que vão desenvolver um grande comércio atlântico de gente, certo? Estima-se que você chegou a ter quase 12 milhões e meio de africanos vindo em direção à América. Desses, 40% pelo menos vieram para cá. E aí, vamos lá. Qual é a grande ideia? Alguns vão dizer assim: ah, mas o europeu não inventou a escravidão, ela já existia na África. Sim, ninguém está dizendo isso. Ao longo da história da humanidade, a gente teve escravização em vários períodos da história. Na Grécia Antiga, em Roma, certo? Na própria Europa, antes assim de você consolidar a Idade Média, eu tive escravização, sim. Ah, mas a África também tem escravos, sim. A África tinha tribos rivais, a África tinha grupos opositores que, ao transformarem prisioneiros, escravizavam. Agora, o que eu estou dizendo é que neste momento, nesta idade moderna, o que o europeu vai fazer, e principalmente a lógica portuguesa nessa questão atlântica ali, é criar um grande comércio de gente para você tirar daquela região e trazer para sustentar as plantations escravistas do continente americano, certo? Isso vale para a América Portuguesa, isso vale para a América Inglesa, em menor número isso vale para o sul da América dos Estados Unidos, essas Américas inglesas. Então olha só, eu tenho esta lógica. E aí vamos lá. Por que o africano então? Porque o africano em detrimento do índio? Por esses motivos que eu disse anteriormente, da dificuldade de você escravizar o índio, mas principalmente por isso que eu acabei de contar. Eu vou criar um comércio extremamente lucrativo de gente. Eu vou simplesmente dinamizar toda uma economia que vai dar um lucro absurdo para um sistema absurdamente lucrativo de tráfico de humanos. E aí a gente cria a chamada economia do tráfico negreiro, certo? Você vai criar então todo um sistema baseado numa ideia de cativos retirados do seu continente, retirados de sua terra e simplesmente lançados a um outro mundo como se fossem objetos, certo? Porque olha só, uma coisa que é muito clássica, uma diferença básica, por exemplo, entre um servo medieval e um escravo da Idade Moderna, é a ideia disso. O africano, ele é visto como coisa, ele é coisificado, ele é objetificado, ele pode ser vendido como qualquer produto. E aí, neste caminho, nós temos os chamados tumbeiros, o nome pelo qual era carinhosamente conhecido, os navios negreiros. Para você ter uma ideia do grau de morte, do grau de insalubridade, do grau de violência pelo qual esses caras eram tratados no seu caminho África-América. Tá claro até então? Então nós temos exatamente essa ideia, a formação de uma plantation, esta plantation escravista, e esta plantation escravista baseada numa mão de obra escrava africana, que obviamente resiste, certo? É preciso, e isso é fundamental, que a gente entenda que a ideia da escravização, tá? A ideia desses cativos, desses escravos africanos aqui, não será algo também simplesmente aceitado de bom grado a esses africanos. Eles vão reagir. E vão reagir de várias formas. Infanticídio,
assassinato, suicídio, lá na frente o sincretismo religioso, lá na frente o surgimento das religiões afro-brasileiras, a fuga para os quilombos, certo? E o mais famoso para eles, o quilombo de Palmares, certo? Em Alagoas. Então, olha só, vamos trabalhar essa ideia de que esta escravização africana, ela não vai ser também feita sem resistência dessa população. O que é importante, porque, por exemplo, quando a gente tem um vídeo lá na frente sobre a crise do Segundo Reinado, e a gente fala da Lei Áurea, a gente tem que lembrar muito disso, para a gente poder tirar a ideia de que parece que simplesmente a liberdade foi dada a esses escravos, a esses negros, sem que em momento algum na história esses caras tenham resistido. Tudo bem? E aí vamos lá. Mais um detalhe sobre a escravização africana, no Brasil pelo menos. Os jesuítas, entre eles, por exemplo, Manuel da Nóbrega, vão inclusive tentar assemelhar a ideia da África, certo? Com o mito de Cã. Quem é Cã? Biblicamente falando, Cã é um dos filhos de Noé, que você tem duas vertentes por uma questão de uma crítica a Cã. Alguns elementos, alguns livros, Levítico, por exemplo, deixam a entender para alguma corrente religiosa que Cã tinha tido alguma prática homossexual com seu pai, Noé, e outra vertente simplesmente para na questão de que Cã teria desrespeitado seu pai, desrespeitado Noé. Lembra que eu estou falando de século XVI, certo? Então, o que vai rolar? No século XVI, que é quando eu estou falando dessas vertentes para a gente aqui, esses jesuítas, essa igreja católica, por exemplo, ela vai associar a figura de Cã à figura dos africanos. E você terá vários sermões, certo? Feitos por essas diretrizes, por essas pessoas do clero, certo? Por esses jesuítas, dizendo para os escravos africanos que, na verdade, o fato deles serem escravos não é um castigo, e sim uma dádiva dada por Deus, certo? De que, a partir da aceitação da escravidão, esses elementos entrariam no reino dos céus. Lembra que, por exemplo, grande parte dos africanos serão rebatizados ao chegarem ao Brasil, ao serem pegos na África, assumindo nomes cristãos. Tudo bem? Então, isso é a tua dinâmica do porquê da escravização africana e de como é que essa escravização africana vai funcionar. Lembrando que conforme você for criando ao longo da história do processo colonizador brasileiro as vilas, por exemplo, eu vou ter tipos de escravos que trabalham no campo e os chamados escravos de ganho, que são os escravos urbanos, tá? Que vão trabalhar muitos por uma troca de algum valor e que vão muitos comprar a sua alforria ao longo da história. Então essa é a tua lógica escravista de montagem do sistema colonial. Bem, e aí vamos então ao açúcar. Já discutimos então que esse açúcar ele vai se adaptar ao Brasil, ele vai se adaptar ao solo brasileiro, ao clima brasileiro, e ele tem um excelente valor de mercado. E aí, essa produção açucareira, ela acontece em grandes fazendas, certo? Que nós vamos dar o nome de engenhos. E aí, todo engenho, na sua grande parte, é composto por alguns elementos clássicos. Quais são eles? A casa grande, certo? Que é a habitação do senhor de engenho. E aí, vamos lá. Óbvio, lembra, Felipe, eu tenho escravos que vão morar na casa grande? Tenho. Geralmente quais? Os escravos que servem diretamente à família do senhor de engenho. Eu tenho a senzala, que é o seu local de moradia dos escravos, e uma coisa interessante, era muito comum na época você colocar na senzala escravos de locais diferentes dessa África portuguesa, como forma de dificultar a comunicação. Eu tenho a capela, todo engenho tem uma capela, afinal de contas eu estou falando de uma mentalidade de um Brasil colônia exclusivamente católico. Eu tenho a chamada, entre aspas, fábrica do açúcar, tá? Vou falar daqui a pouquinho. Eu tenho canavial, óbvio, onde eu vou produzir, vou plantar a minha cana-de-açúcar. Eu tenho pasto, sim, olha só, existe gado no engenho. Esse gado, na verdade, ele muitas vezes ele é utilizado na força motriz.
As grandes moendas, certo? Os grandes lugares onde você vai moer a cana, ao invés de você usar vários escravos, você coloca ali as cabeças de gado, os 2 bois, os 3 bois, que vão fazer mais força do que 10 homens. Porque tira um pouco a ideia de que todo engenho tem 50 mil escravos. Não é assim, embora basicamente todo mundo tem escravo nesse momento na história do Brasil. E a agricultura de subsistência, certo? Não dá para plantar só cana, não dá para viver só de cana. É óbvio, a grande área de plantio de um engenho pertence ao canavial. E aí o que é a tal da fábrica do açúcar que eu estava dizendo para vocês? São 3 locais. A moenda, onde você moía o açúcar. A caldeira, onde você fervia aquela caldo de cana, aquele caldo que veio da cana-de-açúcar, até virar um elemento, um caldo grosso, certo? Um melaço. E a casa de purgar, onde esse melaço era colocado em caixas para esfriar e solidificar. E ali você produzia o tal do açúcar, que é o açúcar mais mascavo nesse momento. E um elemento fundamental dentro do engenho, o tronco. O local onde você castiga o escravo. Porque, teoricamente falando, o escravo é tratado a partir de um conceito que a gente chama de 3 P's, que seriam pão, pano e pau. Traduzindo, eu, como senhor de engenho, eu visto escravo, pano, eu alimento escravo, pão, e eu castigo o escravo quando necessário, pau. Certo? Bem, então assim funciona essa lógica de engenho. Ao mesmo tempo que eu tenho todo esse funcionamento, ou seja, essa economia baseada no engenho, numa questão de plantation, uma lógica escravocrata, eu tenho uma sociedade que ela é extremamente patriarcal. Basicamente dividida em 3 grandes esferas para a gente aqui em relação à economia açucareira. Os chamados senhores de engenho, certo? Os trabalhadores livres e na base da pirâmide, os escravos. O que faz, por exemplo, o Antonil dizer a sua famosa frase: os escravos são os pés e mãos dos senhores de engenho. O que eu quero dizer com isso? Eu só entendo a atividade açucareira e, na verdade, ao longo do processo, quase que a atividade econômica brasileira como um todo, certo? Se eu entender a existência de um sistema escravista. Ou você vai dizer que o Brasil, ele era o paraíso dos mulatos, dos mestiços, o purgatório dos brancos e o inferno dos negros, certo? Outra frase que é muito comum de você usar quando você trabalha com sociedade colonial. Então, na verdade, senhores, olha só, essa é a tua estrutura econômica inicial de uma colonização brasileira. E aí, esta tua economia açucareira vai seguindo o seu ápice até a gente entrar num período conhecido como União Ibérica, entre 1580 e 1640, que será, entre outros, responsável pela invasão holandesa ao Brasil. Mas isso, senhores, é um papo por um outro dia, é um papo para um outro vídeo, certo? A gente fica por aqui, um beijo e até a próxima.